Claro que sim, minha gente. Se tiverem um momento, sentem-se comigo aqui na calçada, ou onde estiverem. Quero contar uma história para vocês. Uma história que me ensinou muito sobre a vida, sobre o que é a família e sobre o quanto uma pessoa é capaz de aguentar. É uma história longa, sim, mas acredito que vale a pena ouvi-la, porque às vezes os caminhos mais difíceis são os que nos levam aos lugares mais inesperados. E se ela tocar o coração de vocês, eu gostaria muito que me dissessem de onde estão me ouvindo, de que cidade, para nos sentirmos um pouco mais próximos. Meu nome é Edson, e já carrego quase 80 anos nas costas, veja só. 79, para ser exato. E nessa idade, a gente já viu de tudo, já experimentou de tudo, já chorou e riu tanto que a alma também cria suas próprias rugas, assim como a pele. Sempre fui um homem trabalhador, daqueles que se levantam com o sol e se deitam quando já não há mais luz. Desde muito jovem aprendi que a vida não dá nada de graça, que tudo precisa ser conquistado com o suor do rosto e com o coração aberto. E foi isso que eu fiz, meu filho. Foi isso que eu fiz. Trabalhei no campo, na construção, no que aparecesse. Cada peso que eu ganhava, guardava com um propósito claro. Ter um teto para minha família, um lugar próprio onde meus filhos pudessem crescer sem que lhes faltasse nada. E com os anos, muitos anos de esforço, de privações, de abrir mão de luxos, consegui comprar um terreninho. Era pequeno, sim, mas para mim era um palácio. E ali, com minhas próprias mãos, pouco a pouco, fui levantando minha casa. Cada tijolo, cada viga, cada janela carregava meu suor, minha esperança, meus sonhos. Era a casa da minha vida, o refúgio da minha família. Minha esposa, que descanse em paz. E eu criamos nossos filhos ali. Demos a eles tudo o que pudemos, não só materialmente, mas amor, valores, a ideia de que a família é o mais importante. E entre meus filhos, aquele que mais me preocupava, e por quem eu tinha um carinho especial, era Miguel. Era o caçula, e sempre foi um pouco mais sonhador, digamos assim. Não tão pé no chão quanto eu. E quando se casou, quando teve seus próprios filhos, as coisas não correram muito bem. A vida às vezes é dura e nem sempre nos entrega o que esperamos. Então, um dia, Miguel veio até mim. Veio com a esposa e os 2 filhos pequenos. Disse que não tinham onde morar, que as coisas estavam difíceis, e perguntou se poderiam ficar um tempo comigo, só até se organizarem. E claro, como eu poderia dizer não? Era meu filho, meu sangue. Minha casa sempre foi um lar de portas abertas, um refúgio. Abri as portas escancaradas, dei a eles o maior quarto, disse para não se preocuparem com nada, que ali teriam comida, cama e família. Essa casa também é de vocês, eu disse com o coração na mão. Como fui ingênuo, meu Deus. No começo tudo ia bem. Miguel procurava trabalho, a esposa ajudava em casa, mas os dias viraram semanas, as semanas viraram meses, e os meses viraram anos, e eles continuavam ali. E pouco a pouco a casa que eu construí, que era minha, começou a parecer cada vez menos minha. Começaram a mudar as coisas de lugar, trazer seus próprios móveis, tomar decisões sem me consultar. Eu, o dono, aquele que levantou cada parede, fui me tornando um estorvo, uma sombra dentro da minha própria casa. Meus netos, que eu adorava, passaram a me olhar com uma distância que doía até os ossos. A mãe deles, a esposa de Miguel, sempre tinha uma reclamação, um comentário, uma maneira de me fazer sentir que eu não pertencia mais ali. Eu ficava calado, sabe? Pensava, é meu filho, é a família dele, eles vão embora, vão encontrar o caminho deles. Mas não foram, pelo contrário. Um dia Miguel chegou e me disse que precisava de mais espaço, que a casa era pequena para todos, e me sugeriu, com uma frieza que até hoje me gela o sangue, que eu deveria procurar outro lugar para morar. Outro lugar, na casa que eu construí, onde vivi a vida inteira. Não era uma sugestão, era uma ordem, uma expulsão disfarçada de preocupação comigo. Pai, o senhor já está velho, ele disse. Precisa de um lugar mais tranquilo, onde o barulho das crianças não incomode. Mas eu sabia o que aquilo significava. Significava, não te queremos mais aqui. Significava, você atrapalha. Senti como se tivessem arrancado minha alma de uma vez. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas eu as engoli. Não queria que me vissem fraco, não diante deles.
Naquela noite não consegui dormir. Fiquei na minha cama, a mesma cama onde sonhei com um futuro melhor para meus filhos, e chorei em silêncio. Chorei pela minha esposa, que não estava ali para me ver daquele jeito. Chorei pelo homem que fui, pelo pai que achei que tinha sido. Chorei pela casa que era a minha vida e que agora me era negada. No dia seguinte, com o coração despedaçado, peguei uma pequena mala. Coloquei o pouco que tinha, algumas fotos antigas, minha Bíblia, uma troca de roupa, e saí. Saí da minha casa, que era minha, como um cachorro sem dono. Miguel e a esposa me viram sair e não disseram nada. Nenhuma palavra, nenhum adeus, nenhum desculpa. Nada. Apenas silêncio. O silêncio mais cruel que já ouvi na minha vida. E ali, na rua, sozinho, com minha mala, me perguntei, e agora? O que faz um velho de quase 80 anos, sem casa, sem família, em um mundo que já não o reconhece? Caminhei sem rumo, com o sol batendo no rosto e o peso da humilhação no peito. Não sabia para onde ir. Meus outros filhos? Bem, cada um tem sua própria vida, seus próprios problemas. Não queria ser um peso para ninguém. Eu me sentia tão pequeno, tão invisível. As pessoas passavam por mim apressadas, sem me notar, e eu era apenas mais um velho na rua, com uma mala e o coração destruído. Sentei-me em um banco da praça, à sombra de uma árvore. Os pombos circulavam ao meu redor, bicando migalhas que as pessoas deixavam cair. E eu ali, sem saber o que fazer. Trabalhar, na minha idade. Pedir esmola? Jamais. A vida inteira ganhei meu pão com dignidade. Mas agora, que dignidade me restava? Eu me sentia como uma árvore velha que teve as raízes cortadas, arrancada da terra que a viu crescer. As horas passaram. A fome começou a apertar, mas o nó na garganta era mais forte. Eu lembrava da cozinha da minha casa, do cheiro da comida da minha esposa, das risadas dos meus filhos quando eram pequenos. E agora aquela casa era deles, de Miguel e da família dele. E eu, o construtor, o dono, era quem estava do lado de fora. Senti-me traído, sim, abandonado, como se todos os meus esforços, todos os meus sacrifícios, não tivessem valido nada. O sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja e roxo. E o frio da noite começou a chegar. Onde eu iria dormir? Não tinha para onde ir. A ideia de passar a noite na rua, na minha idade, me encheu de um medo que eu não conhecia. Um medo gelado, que entra até nos ossos. Olhava para minha mala, minha pequena mala com minhas lembranças. Era tudo o que me restava. E naquele momento, sentado naquele banco, sozinho, sob o céu escurecendo, senti que algo dentro de mim se quebrava, se partia em 1000 pedaços. A esperança, a fé na minha família, a ideia de um lar seguro, tudo virou pó. Pensei na minha esposa, no que ela me diria. Ela sempre foi a forte, a que me animava. Não desista, velho, ela dizia. Sempre existe uma saída, mas naquele momento eu não via nenhuma. Só escuridão. O peso da solidão era tão grande que eu me sentia esmagado. Fechei os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, deixei as lágrimas correrem livremente. Não me importava se alguém me visse. Eu estava sozinho, completamente sozinho. E nesse abandono, nessa tristeza profunda, me perguntei se a vida ainda fazia sentido para mim. Se valia a pena continuar lutando quando tudo o que eu tinha construído tinha desmoronado. E o pior, pelas mãos do meu próprio sangue. Eu me sentia perdido, mais do que perdido, vazio. E não sabia se algum dia voltaria a sentir algo além dessa dor. E ali estava eu, meu filho, sentado naquele banco da praça, com o coração em pedaços e a alma despedaçada. O sol já tinha ido embora, e a escuridão da noite me envolvia, fria e solitária. Sentia que o mundo caía sobre mim, que eu já não tinha nada, nem ninguém. As lágrimas queimavam meu rosto, mas eu já não me importava. Minha própria carne me abandonara. Tinham me expulsado da minha casa, da minha vida. Mas quanto mais fundo eu afundava naquela tristeza, algo começou a se mover dentro de mim. Uma voz que soava como a da minha velha, minha esposa, que descanse em paz. Ela me dizia: Edson, o que você está fazendo aí se lamentando? Você não é do tipo que desiste.
Você construiu aquela casa com suas mãos, com seu suor. Não deixe que ninguém tire sua dignidade. E essa voz, veja só, foi como um raio de luz na escuridão. De repente, levantei a cabeça. Olhei ao redor. A praça estava quase vazia. Apenas alguns casais apaixonados e uns poucos bêbados. Mas eu já não me sentia tão sozinho. Sentia a força da minha esposa, dos meus antepassados, de todos os anos de luta que eu carregava. Eu não era um cachorro na rua. Eu era Edson. E aquela casa era minha. Minha. Naquela noite, não dormi na rua. Uma alma caridosa, um senhor dono de uma mercearia que me conhecia há anos, me ofereceu um catre no depósito. Me deu um café quente e um pão. E enquanto eu comia, enquanto o calor do café aquecia meu corpo, uma ideia começou a se formar na minha mente. Uma ideia que me dava medo, sim, mas também uma força que eu não sentia havia muito tempo. No dia seguinte, com os primeiros raios do sol, me levantei. Não era o mesmo homem que tinha saído de casa no dia anterior. Algo tinha mudado. Já não havia lágrimas. Apenas uma determinação fria nos meus olhos. Fui procurar o Sr. Ricardo, um tabelião antigo, amigo do meu pai, daqueles que ainda têm palavra e coração. Contei minha história a ele, sem enfeites, sem reclamações. Apenas os fatos. O Sr. Ricardo me ouviu com atenção, balançando a cabeça, com tristeza no olhar. Quando terminei, ele me olhou e disse: Edson, aquela casa é sua. Legalmente sua. Miguel e a família estão lá de favor. Você pode fazer o que quiser com sua propriedade. Foi aí que a ideia tomou forma. Senhor Ricardo, eu disse, quero vender a casa. Ele me olhou surpreso. Mas Edson, tem certeza? É a casa da sua vida, a que você construiu. É a casa que me tirou meu filho, respondi, com uma calma que me surpreendeu, e que me tirou minha paz. Já não é meu lar, é uma prisão de lembranças amargas. Quero vendê-la, e quero que seja rápido e com total discrição. E assim tudo começou. Não foi fácil, meu filho. Precisei ser muito cuidadoso. Miguel e a esposa estavam sempre em casa. Eu sabia que, se descobrissem, fariam da minha vida um inferno, ou tentariam impedir tudo. Com a ajuda do Sr. Ricardo, conseguimos os papéis, as escrituras, tudo o que era necessário. Precisei entrar na casa uma vez, com a desculpa de buscar documentos antigos, e aproveitei para pegar mais algumas coisas importantes para mim. Fotos da minha esposa, meu relógio de ouro, algumas cartas. Senti um nó na garganta ao pisar novamente naquele lugar, ao ver meus móveis, minhas lembranças, agora tomados por eles. Mas me mantive firme. Encontrei um comprador, um casal jovem que queria começar a vida. Eram boas pessoas, e isso me trouxe um pouco de conforto. O negócio foi fechado em poucas semanas. O Sr. Ricardo cuidou de tudo. Eu só precisei assinar. E quando tive o dinheiro em mãos, senti um arrepio. Não pela quantia, que era boa, mas pela liberdade que ela representava. Eu tinha recuperado meu poder, minha voz. Miguel e a família só descobriram quando já era tarde demais. Um dia, os novos donos chegaram com o tabelião e a polícia, com as escrituras na mão, para tomar posse da casa. Imagine o alvoroço. Miguel, a esposa, os filhos, não acreditavam. Mas essa é a nossa casa, gritavam. Meu pai não podia ter feito isso. O tabelião mostrou os documentos, claros como água. A casa havia sido vendida legalmente por seu único dono, eu, Edson. E eles, sem direito algum, tinham que sair. Não houve gritos da minha parte, nem acusações. Eu nem estava lá. Foi o Sr. Ricardo quem me contou depois. Ele disse que o rosto de Miguel e da esposa era de incredulidade e raiva. Sentiram-se traídos, sim. Mas quem traiu quem primeiro? Com o dinheiro da venda, não busquei vingança, meu filho. Busquei paz. Comprei um pequeno apartamento em um bairro tranquilo, com uma sacada de onde posso ver o pôr do sol. Um lugar só meu, onde ninguém manda em mim, onde eu decido o que fazer, quando e como. Um lugar que, mesmo sem os tijolos que eu assentei, é de fato meu lar. Comprei um bom colchão, um fogão novo, e pela primeira vez em anos, consegui dormir em paz. Aprendi que lar não são as paredes, nem os móveis, nem mesmo as pessoas que vivem dentro. Lar é a paz que a gente sente no coração, a dignidade com que se levanta todas as manhãs. Aprendi que, às vezes, para se recuperar,
É preciso soltar aquilo que se achava que era nosso, mesmo que doa até a alma. Meus outros filhos, alguns se aproximaram, outros não. Miguel nunca mais me procurou, e embora essa parte do meu coração ainda doa um pouco, aprendi a viver com essa ferida. Hoje, aos meus quase 80 anos, me sinto mais livre do que nunca. Tomo meu cafezinho de manhã, leio o jornal, faço minhas caminhadas no parque, às vezes converso com as pessoas no mercado, conto minhas histórias, e já não sinto aquela solidão de antes, porque descobri que o verdadeiro abandono não é quando os outros nos deixam, mas quando nós mesmos nos abandonamos. E eu, Edson, não me abandono mais. Então, minha gente, essa é a minha história. Uma história de dor, sim, mas também de uma virada que me trouxe de volta para mim mesmo. Se algum dia vocês se sentirem perdidos, se sentirem que a vida lhes tirou tudo, lembrem-se disso. Sempre existe uma forma de se levantar, de recuperar a dignidade, de encontrar a paz. Não importa a idade, não importa o que aconteça. A força está dentro de cada um. E às vezes, a maior vitória é simplesmente seguir em frente, de cabeça erguida. E vocês, o que me dizem? Alguma vez já precisaram abrir mão de algo muito querido para encontrar o próprio caminho? Gostaria muito de ler os comentários de vocês, saber de que cidade estão me ouvindo, para sentir que essa conversa, essa história, nos une um pouquinho mais. Porque no fim das contas, todos somos viajantes nesse caminho, não é verdade? E as boas histórias são a melhor bagagem.